Em março de 1987, no palco do Show da Xuxa, na TV Globo, a jovem Luciana Vendramini, de apenas 16 anos, viveu um dos episódios mais surreais da televisão brasileira ao ser dispensada ao vivo após perder a final do concurso para a quarta Paquita. Vinda do interior de São Paulo, da cidade de Jaú, sem a presença dos pais ou de qualquer responsável legal no Rio de Janeiro, a menor de idade morava de favor na famosa Casa Rosa, a mansão da apresentadora Xuxa Meneghel. Da noite para o dia, sem aviso prévio ou amparo da produção liderada por Marlene Matos, Luciana viu sua mala colocada na porta da rua. O que a mídia vendeu como um sonho infantil escondia um cenário grave de tutela negligenciada e abandono de uma menor indefesa no olho do furacão do show business. Seja bem-vindo ao canal Vidas por Trás da Fama. Hoje, você vai conhecer os bastidores ocultos da convivência na mansão de Xuxa, a irresponsabilidade por trás das câmeras nos anos 1980 e a verdade sobre o descarte cruel que quase destruiu a vida de uma jovem adolescente. Antes de revelarmos o primeiro documento desse caso, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino das notificações e diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Em março de 1987, os estúdios do Show da Xuxa na TV Globo, no Rio de Janeiro, foram cenário de uma das cenas mais constrangedoras da televisão brasileira ao transmitirem a final do concurso para a quarta Paquita do programa. Diante das câmeras e de milhões de telespectadores, as adolescentes Luciana Vendramini e Ana Paula Guimarães aguardavam o anúncio do resultado sem saberem que apenas uma continuaria no elenco. A revelação ao vivo da vitória de Ana Paula transformou o palco em um ambiente de festa para a escolhida, enquanto Luciana, de apenas 16 anos, foi deixada em segundo plano, chorando compulsivamente sem entender a gravidade da sua eliminação pública. A humilhação ao vivo ganhou contornos de crueldade nos bastidores imediatos das gravações, quando a diretora Marlene Matos abordou a adolescente em colapso emocional. Em vez de prestar amparo técnico ou psicológico a uma menor de idade longe da família, a executiva ordenou friamente para que a garota engolisse o choro, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos no estúdio. A ausência de qualquer protocolo de acolhimento expôs o pragmatismo da emissora carioca, que tratava as candidatas como peças descartáveis de uma engrenagem de audiência. O descarte profissional veio acompanhado de um despejo sumário da residência oficial da apresentadora, a conhecida Casa Rosa. Sem contrato assinado, sem salário e sem qualquer vínculo formal com a TV Globo, Luciana teve suas pertences recolhidos e foi orientada a deixar a mansão no mesmo dia. A apresentadora Xuxa Meneghel, que até então exercia o papel de tutora informal e figura acolhedora, manteve-se omissa e não interferiu na decisão da diretoria de colocar a garota para fora da propriedade. A situação jurídica e pessoal da adolescente na capital fluminense tornou-se crítica, pois não havia nenhum familiar presente para resgatá-la ou orientá-la. Vinda do município de Jaú, no interior do estado de São Paulo, a jovem não possuía recursos financeiros para retornar à sua cidade natal, nem tinha para onde ir no Rio de Janeiro. A promessa de integrar o show business nacional converteu-se, em poucas horas, em uma situação de desamparo absoluto em uma metrópole desconhecida. Como consequência desse descarte, a garota de 16 anos precisou recorrer à ajuda de parentes distantes no Rio de Janeiro, sendo acolhida temporariamente no apartamento de uma prima para não dormir na rua. A exposição pública da rejeição ao vivo e a perda repentina do teto acenderam o debate sobre a irresponsabilidade das produções infantis nos anos 1980. Até que ponto a busca por audiência na televisão justifica o abandono de uma menor indefesa longe de seus pais?
A chegada de Luciana Vendramini ao Rio de Janeiro, no início de 1987, foi o resultado de uma cooptação realizada pela produção do Show da Xuxa no interior paulista. Descoberta na cidade de Jaú, no estado de São Paulo, a jovem de 16 anos vivia em uma rotina pacata, vinda de uma família humilde que sequer mantinha o hábito de assistir à televisão. Impressionada com a promessa de testes na TV Globo, a adolescente foi encorajada a abandonar seus estudos secundários e sua vida comunitária sem que seus pais compreendessem a estrutura contratual do meio artístico. A decisão dos pais de Luciana de permitirem a viagem de uma filha menor de idade para outro, estado sem o acompanhamento de um tutor legal, representou o primeiro elo de uma cadeia de negligências. Sem a presença da mãe ou do pai na capital fluminense, a jovem foi entregue à responsabilidade informal da equipe de Xuxa Meneghel. A ausência de uma autorização registrada em cartório ou do acompanhamento de órgãos de proteção ao menor deixou a garota totalmente vulnerável às exigências da produção nos estúdios cariocas. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, a garota de Jaú foi instalada diretamente na Casa Rosa, a imponente mansão da apresentadora localizada no bairro de Vargem Grande. O ambiente de luxo e a recepção calorosa por parte da família de Xuxa criaram na adolescente uma falsa sensação de segurança e pertencimento. A jovem caipira, sem qualquer malícia ou experiência de vida, não percebia que sua permanência na propriedade dependia estritamente de seu desempenho nos testes do programa infantil. Registros de depoimentos da própria atriz confirmam que ela passava longos períodos sozinha na mansão enquanto a apresentadora cumpria compromissos profissionais pelo Brasil. Sem a orientação de pais ou mestres, Luciana não entendia o funcionamento dos bastidores televisivos e sequer sabia que disputava uma vaga eliminatória contra outras candidatas. A rotina na Casa Rosa mascarava a ausência de um suporte familiar estruturado para preparar a jovem para os riscos do mercado do entretenimento. A falta de um contrato de trabalho e a dependência financeira absoluta da produção da TV Globo transformaram a adolescente em uma peça sem autonomia jurídica na capital. A irresponsabilidade dos adultos envolvidos, tanto da família quanto dos executivos da emissora, pavimentou o caminho para a tragédia emocional que se avizinhava. O que leva uma família a entregar a tutela de uma filha adolescente a uma estrutura corporativa sem nenhuma garantia de proteção. Nos bastidores do Show da Xuxa, nos estúdios do Jardim Botânico, na TV Globo, o ambiente de trabalho reservado às candidatas a paquita era marcado por uma disciplina rígida e exaustiva. Sob o comando implacável da diretora Marlene Matos, Luciana Vendramini enfrentava maratonas de ensaios que se estendiam por horas a fio, sem qualquer acompanhamento pedagógico ou psicológico. A jovem de 16 anos, acostumada à rotina pacata do interior de São Paulo, precisava se adequar a exigências estéticas e comportamentais impostas sem diálogo ou tolerância a erros. A rivalidade entre as finalistas era alimentada diretamente pela produção do programa para criar tensão dramática e engajamento no público infantil. Luciana e sua concorrente, Ana Paula Guimarães, foram colocadas em uma disputa direta sem que houvesse transparência sobre o processo de avaliação ou critérios claros de pontuação. A inexperiência da garota de Jaú a impedia de perceber que a dinâmica dos bastidores priorizava a adequação ao perfil comercial exigido pela TV Globo, em detrimento do carinho e da ingenuidade que demonstrava no palco. A convivência diária com Marlene Matos revelou o lado mais duro da indústria do entretenimento dos anos 1980. A executiva exigia submissão total às ordens da direção, cobrando postura de profissionais adultas de adolescentes que sequer haviam completado o ensino médio. Sem a presença de pais ou responsáveis para intervir nas condições de trabalho, Luciana submetia-se a jornadas desgastantes na expectativa de que o esforço se convertesse em uma contratação definitiva pela emissora carioca.
A presença de Luciana na Casa Rosa também começou a gerar ruídos sutis na rotina da apresentadora Xuxa Meneghel. À medida que a competição avançava e a atenção da imprensa aumentava sobre a jovem paulista, a convivência doméstica passou a refletir a tensão vivida nos estúdios. O acolhimento inicial deu lugar a um distanciamento gradual, à medida que a direção do programa definia qual das garotas se encaixaria melhor na imagem institucional do grupo de paquitas. Sem qualquer suporte jurídico ou familiar para protegê-la das pressões corporativas, a adolescente seguiu até a etapa final da disputa totalmente vulnerável às decisões da cúpula da emissora. A falta de proteção de uma menor de idade deixava o cenário pronto para um desfecho traumático no horário nobre da televisão brasileira. Após o anúncio do resultado ao vivo no palco do Show da Xuxa, os bastidores da TV Globo viraram um cenário de frio pragmatismo corporativo. Enquanto as câmeras cortavam para os comerciais e a equipe celebrava a vitória de Ana Paula Guimarães, Luciana Vendramini era conduzida aos bastidores em estado de choque, amparada apenas por lágrimas. Nenhuma autoridade da emissora ou membro da produção se prontificou a oferecer um copo d'água ou prestar atendimento psicológico à jovem de 16 anos, que acabara de ter seu colapso emocional transmitido para todo o Brasil. A ordem de desembarque da vida de Xuxa Meneghel veio de forma cirúrgica e imediata por parte de Marlene Matos. Poucas horas após o encerramento das gravações, os pertences da adolescente foram recolhidos nos quartos da Casa Rosa, no bairro de Vargem Grande, e colocados junto à porta principal da propriedade. A mansão, que servira de abrigo temporário e símbolo de proteção para a jovem de Jaú, trancou suas portas, encerrando abruptamente qualquer vínculo de convivência ou hospitalidade mantido até aquele dia. A postura de Xuxa diante do despejo sumário da garota revelou o tom distante que dominaria a relação entre as duas pelas décadas seguintes. A apresentadora, sob forte influência das decisões executivas de Marlene, não se opôs à retirada imediata de Luciana do imóvel, mantendo-se em silêncio, enquanto a menor deixava o local. A promessa de tutela e o ambiente acolhedor da família da Rainha dos Baixinhos ruíram no exato instante em que o vínculo profissional com o programa infantil foi desfeito. Abandonada à própria sorte em uma metrópole desconhecida e sem recursos financeiros para custear uma passagem de volta para o interior de Bosdenazzi, São Paulo, a garota enfrentou o dilema da sobrevivência nas ruas do Rio de Janeiro. A ausência dos pais em um momento de tamanho desamparo expôs a gravidade de ter permitido que uma menor vivesse sem acompanhante legal na capital fluminense. Sem rumo e envergonhada demais para retornar derrotada para sua cidade natal, Luciana precisou usar o telefone público para pedir socorro a parentes distantes que residiam no estado. A acolhida emergencial veio por meio de uma prima, que cedeu um pequeno espaço em seu apartamento, para que a garota não ficasse desabriga no Rio de Janeiro. A transição brutal do conforto da Casa Rosa para a incerteza de um quarto emprestado escancarou as marcas de uma tutela negligenciada pela indústria do entretenimento nos anos 1980. Em dezembro de 1987, 9 meses após ser descartada no Show da Xuxa, Luciana Vendramini protagonizou uma das maiores reviravoltas da imprensa brasileira ao estrelar a capa da revista Playboy. Aos 17 anos, ainda menor de idade e virgem, a jovem realizou o ensaio fotográfico sob autorização assinada por seus pais, que enxergaram no contrato financeiro uma oportunidade de reparar o prejuízo e o desamparo sofridos no Rio de Janeiro. A publicação trazia a modelo posando com adereços e elementos visuais que remetiam diretamente ao uniforme das paquitas, provocando um terremoto na TV Globo. O lançamento da revista funcionou como um golpe fulminante na imagem puritana e infantil cultivada pela marca de Xuxa Meneghel. A diretora Marlene Matos reagiu com fúria incontida
ao ver o conceito do grupo de assistentes de palco associado a um conteúdo erótico adulto estrelado por uma garota que nunca havia sido contratada oficialmente pela emissora. Documentos de bastidores da época revelam que a alta cúpula da TV Globo acionou seu departamento jurídico para tentar recolher os exemplares bancados pelas bancas de jornal em todo o Brasil, mas a estratégia jurídica falhou diante do estrondoso sucesso de vendas. A repercussão da edição quebrou recordes de tiragem e colocou o nome de Luciana Vendramini no topo das atenções do mercado publicitário nacional. As paquitas oficiais do programa demonstraram indignação pública com a associação, alegando que o ensaio vulgarizava a imagem de um grupo voltado ao público infantil. No entanto, o escândalo planejado serviu como o passaporte definitivo para que a garota de Jaú abandonasse o rótulo de vítima descartada e se consolidasse como uma das personalidades mais comentadas do país nos anos 1980. A exposição do corpo de uma menor de idade em uma revista masculina reacendeu os debates morais sobre a tutela exercida pelos pais de Luciana. Críticos da época questionaram a decisão da família de consentir com um ensaio sensual em resposta ao trauma sofrido na televisão, apontando nova negligência no zelo com a formação psíquica da jovem. Por outro lado, para a modelo, a capa representou a única arma disponível para destruir o boicote velado que a direção do Show da Xuxa tentara impor ao seu nome nos bastidores do Projac. A fúria de Marlene Matos traduziu-se em um veto sumário à presença de Luciana em qualquer atração sob seu comando na TV Globo, criando um muro corporativo que parecia inquebrável. Contudo, o impacto da publicação provou que a audiência e o apelo popular da ex-candidata eram maiores do que as proibições internas dos estúdios cariocas. Apesar do veto velado e da fúria da diretoria do Show da Xuxa, a projeção nacional alcançada por Luciana Vendramini chamou a atenção de produtores de elenco da TV Globo. Em 1991, rompendo as barreiras corporativas e o boicote imposto nos bastidores por Marlene Matos, a jovem foi aprovada em testes para estrear como atriz na novela Vamp. Interpretando a marcante personagem Jade, uma jovem independente e charmosa, Luciana provou seu valor dramático ao conquistar o público jovem e a crítica especializada do Brasil. A transição bem-sucedida de modelo de capa de revista para atriz de horário nobre foi uma resposta contundente à tentativa de apagamento promovida após sua saída da Casa Rosa. Durante as gravações de Vamp, nos estúdios do Rio de Janeiro, o nome de Luciana voltou a circular com força nos bastidores da teledramaturgia brasileira. A habilidade da jovem em se reinventar profissionalmente forçou a cúpula da emissora carioca a reconhecer seu talento, ignorando as proibições anteriores da direção dos programas infantis. No entanto, as sequelas do descarte sofrido em 1987 e a ausência de uma estrutura de proteção familiar contínua continuaram a perseguir a atriz nos bastidores. Em entrevistas concedidas anos mais tarde, Luciana denunciou a postura fria de executivos que tentavam associar seu sucesso apenas ao escândalo do ensaio sensual de 1987. A falta de auxílio psicológico na transição da adolescência traumática para a vida adulta expôs como o show business brasileiro consumia a juventude de seus artistas sem oferecer suporte emocional. A consolidação de sua carreira na dramaturgia abriu portas para participações em outras produções de grande audiência na década de 1990. Luciana integrou o elenco do seriado Você Decide e teve papel de destaque na primeira temporada de Malhação, em 1995, tornando-se uma das atrizes mais requisitadas de sua geração. A vitória nos palcos e nos estúdios parecia ter sepultado de vez o fantasma da eliminação ao vivo no palco da Rainha dos Baixinhos. Apesar da aparente estabilidade e do sucesso profissional,
A carga de estresse acumulada desde os 16 anos, sem o amparo adequado dos pais, cobrou um preço devastador. O ritmo alucinante de gravações e a exposição constante na imprensa cobravam uma fatura mental que explodiria no auge de sua popularidade. Paralelamente ao sucesso na dramaturgia, a vida pessoal de Luciana Vendramini parecia encontrar um porto seguro ao final dos anos 1980. Em 1989, aos 19 anos, a atriz oficializou seu casamento com o cantor Paulo Ricardo, então líder da banda de rock RPM e um dos maiores ícones da música nacional. O relacionamento, iniciado em 1987, quando ela tinha apenas 16 anos, funcionou como uma tentativa de encontrar estabilidade e proteção após o trauma do abandono na TV Globo. A união, que durou quase uma década até 1998, manteve a atriz sob os holofotes da imprensa de celebridades do Brasil. No entanto, por trás do glamour das capas de revistas e dos bastidores do rock nacional, a carga emocional acumulada desde a adolescência começou a manifestar consequências graves. A ausência de um acompanhamento terapêutico adequado para processar o descarte ao vivo e o conflito com a direção do Show da Xuxa gerou um quadro de ansiedade crônica. Em 1997, no auge da exibição da novela O Rei do Gado, a vida de Luciana sofreu uma paralisia devastadora decorrente do avanço silencioso do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. O transtorno mental evoluiu de manias aparentemente inofensivas para rituais extenuantes que consumiam quase 24 horas do seu dia. A atriz passou a dedicar horas consecutivas a tarefas simples, como organizar objetos de forma perfeitamente simétrica ou tomar banhos repetitivos, ficando incapacitada de sair de casa. A gravidade do quadro psiquiátrico a forçou a recusar papéis na televisão e a interromper compromissos publicitários na capital de São Paulo e no Rio de Janeiro, gerando prejuízos financeiros e profissionais imensos. O isolamento decorrente da condição psíquica e a separação de Paulo Ricardo, em 1998, deixaram Luciana novamente em uma situação de extrema vulnerabilidade emocional. Sem conseguir trabalhar entre 1999 e 2003, a atriz viveu um período de apagamento da mídia, enfrentando o preconceito e o estigma associados às doenças mentais na época. As consequências de uma adolescência submetida à pressão do show business, sem o devido zelo familiar, cobravam sua fatura mais dolorosa na fase adulta. A paralisia provocada pelo TOC revelou o custo invisível da fama precoce e da falta de amparo em momentos de crise. A jovem que sobrevivera ao descarte da Casa Rosa via-se agora prisioneira do próprio cérebro em um quarto trancado. O afastamento prolongado de Luciana Vendramini das telas provocou intensa especulação na imprensa de celebridades no início dos anos 2000. A decisão de tornar público seu diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo foi recebida com choque e surpresa por um público habituado a enxergá-la apenas sob a ótica da beleza e da sensualidade. Ao conceder entrevistas corajosas sobre as crises que a mantiveram trancada em seu apartamento em São Paulo, a atriz quebrou um tabu histórico no meio artístico brasileiro sobre a saúde mental dos famosos. A reação da opinião pública dividiu-se entre a solidariedade e o espanto com a gravidade das sequelas deixadas pela pressão do show business. A revelação de que a modelo levava até 24 horas para cumprir rituais diários expôs como o desamparo vivenciado aos 16 anos, durante sua passagem pelo Show da Xuxa, havia deixado marcas profundas na sua estrutura emocional. O debate público deslocou-se do escândalo da Playboy para a responsabilidade das emissoras de televisão na preservação do bem-estar de jovens talentos. A volta por cima na televisão ocorreu de forma triunfal e histórica na dramaturgia.
Em 2011, ao integrar o elenco da novela Amor e Revolução, no SBT, Luciana protagonizou, ao lado da atriz Gisele Tigre, o primeiro beijo entre duas mulheres em uma telenovela da emissora do complexo da Anhanguera. A repercussão do capítulo quebrou recordes de audiência e reafirmou a capacidade da atriz de se posicionar no centro de momentos históricos da televisão brasileira. O público passou a enxergar a trajetória da garota de Jaú com maior respeito e admiração por sua resiliência. Em 2018, ao integrar o elenco da novela Espelho da Vida, na TV Globo, a atriz participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, onde debateu abertamente o impacto das doenças mentais e a importância do diagnóstico precoce. A transformação da dor pessoal em serviço público consolidou sua imagem como uma voz de autoridade e coragem. A superação das limitações psíquicas permitiu que Luciana retomasse o controle total de sua carreira e de sua vida pessoal. A atriz provou que, mesmo após ter sido descartada por uma grande rede de televisão e enfrentar anos de isolamento, era possível reescrever a própria história sem depender da aprovação do sistema. Em 2026, ao participar do popular videocast Pode Mais, Luciana Vendramini voltou a chocar a opinião pública ao expor detalhes inéditos sobre a sua passagem pela Casa Rosa, quase 40 anos após o ocorrido. Durante a entrevista no estúdio em São Paulo, a atriz reforçou ter entrado na indústria do entretenimento sem qualquer preparo, classificando sua versão de 16 anos como uma garota extremamente ingênua e sem malícia. A repercussão do depoimento reacendeu o interesse do público sobre a maneira como a TV Globo gerenciava a permanência de menores nos bastidores de suas atrações diárias nos anos 1980. A declaração da atriz confrontou diretamente a narrativa oficial mantida pelo documentário Pará, Sempre Paquitas, que retratou o concurso de 1987 sem aprofundar o abandono emocional sofrido pela segunda colocada. Luciana ressaltou que nunca se inscrevera voluntariamente para a seleção e que foi pega de surpresa ao ser colocada em uma disputa eliminatória ao vivo. A reabertura do caso na imprensa digital provocou forte reação de internautas, que passaram a questionar a omissão dos pais da jovem e a responsabilidade social da emissora carioca. Apesar de reafirmar o carinho pelo acolhimento inicial recebido da família de Xuxa Meneghel, a atriz não escondeu o trauma provocado pelo descarte repentino e sem aviso prévio. A repercussão dos cortes do podcast viralizou em redes sociais, gerando um debate sobre o impacto do show business na vida de adolescentes sem proteção legal. A exposição da fragilidade vivida na época serviu para reforçar o contraste entre o brilho da televisão e a dura realidade vivenciada nos bastidores. A postura da apresentadora Xuxa Meneghel permaneceu pautada pelo silêncio sepulcral diante das novas revelações trazidas a público. Sem emitir nota oficial ou responder às declarações recentes da atriz, a equipe da apresentadora manteve a estratégia de ignorar o episódio ocorrido na Casa Rosa. Por outro lado, o público passou a exigir maior transparência sobre o tratamento concedido às jovens que tentavam a sorte nos programas auditórios da época. Aos 55 anos, vivendo um relacionamento discreto no Rio de Janeiro, e prestes a estrear no longa-metragem nacional Deixe-me Viver, Luciana Vendramini consolida sua posição como uma sobrevivente da televisão brasileira. A atualização de seu depoimento em 2026 mostra que o tempo não apagou a gravidade da tutela negligenciada no passado. 4 décadas após os acontecimentos de 1987, a trajetória de Luciana Vendramini estabelece um divisor de águas na análise do entretenimento brasileiro nos anos 1980.
A história da adolescente de Jaú desmistifica a narrativa romantizada das produções infantis da época, revelando que os bastidores do show da Xuxa funcionavam sob uma lógica corporativa fria, na qual a inocência era consumida como combustível de audiência. O confronto entre a fragilidade de uma jovem sem apoio e a estrutura da TV Globo deixou evidente como a busca pelo sucesso expôs menores a vulnerabilidades inaceitáveis. A responsabilidade pelo episódio recai sobre uma cadeia de omissões que começou dentro do próprio núcleo familiar. A permissão dada pelos pais para que uma jovem de 16 anos vivesse no Rio de Janeiro sem um representante legal abriu espaço para que a produção do programa e executivos como Marlene Matos agissem sem limites éticos ou contratuais. O descarte ao vivo e o despejo sumário da Casa Rosa não foram exceções, mas o reflexo de um sistema que tratava assistentes de palco como peças perfeitamente substituíveis. O Tribunal da História e a reação do público atual mostram que o silêncio mantido por Xuxa Meneghel sobre o caso não foi suficiente para apagar os fatos. A postura da apresentadora e da emissora em ignorar o desamparo de Luciana contrasta com as recentes tentativas de revisar aquele período sob uma ótica cor-de-rosa em documentários oficiais. As revelações trazidas pela atriz demonstram que a verdadeira história dos bastidores não pertence aos arquivos corporativos, mas à memória de quem viveu a dor da rejeição na pele. Apesar da tentativa de apagamento e do boicote imposto após o ensaio da revista Playboy, Luciana Vendramini reconstruiu sua dignidade por meio do talento e da resiliência. A conquista de papéis marcantes na dramaturgia, como nas novelas Vamp, Amor e Revolução, aliada à coragem de quebrar o tabu sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, transformou a ex-candidata, a Paquita, em um símbolo de sobrevivência e emancipação na televisão brasileira. A verdade definitiva que emerge deste caso é que a fama passageira oferecida pelos holofotes não justifica a violação da proteção devida a um jovem em formação. Luciana Vendramini recusou o papel de vítima permanente para se tornar a autora da própria história, provando que o tempo é o único juiz capaz de colocar cada personagem de um escândalo em seu devido lugar. O que a indústria do entretenimento tentou descartar acabou se tornando uma das lições mais contundentes sobre a realidade por trás das câmeras. A história de Luciana Vendramini escancara o preço invisível da fama e a falta de responsabilidade corporativa na televisão dos anos 1980. O descarte de uma menor indefesa ao vivo serve como um alerta atemporal sobre os limites do show business. E você, acredita que a responsabilidade principal foi da produção do programa ou dos pais da atriz? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino de notificações para acompanhar nossas próximas investigações. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.